Seja bem-vindo ao Se Ligar Pode, um espaço para o pensar e se conectar com o nosso mundo, com um novo olhar. Eu me chamo Renata Bella, sou divertida, sensível, curiosa. Eu sou Paola, executiva, técnica e observadora. Eu sou Marta Bittencourt, confiante, intuitiva, criativa. Então, pessoal, hoje iniciaremos os estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, começando pela introdução do livro. Esse livro foi escrito, desenvolvido pela autora Clarissa Pinkola Estés. Ela é analista junguiana e cantora. Isso é, contadora de histórias. E nesse livro, ela compõe a partir de mitos e contos de fada, lendas de folclore e outras histórias escolhidas em 20 anos de pesquisa. Ela traz que a mulher pode se ligar novamente aos atributos saudáveis e instintivos do arquétipo da mulher. Em cada capítulo, ela vai trazendo histórias e contos que ela foi estudando e hoje começaremos com a introdução. Bom, logo de cara, no início, a gente se depara com um ponto principal, assim, que eu acho que é retratado no livro inteiro, que fala das características intrínsecas da mulher selvagem e como isso foi mal digerido ao longo dos tempos. E ela faz uma associação que eu achei tão bonita, tão interessante, que é uma associação com a fauna e com as florestas, que a gente não presta atenção para isso. A nossa sociedade, do jeito que ela vem se desenvolvendo, ela não se atenta para a importância da fauna e da flora, assim como a gente não tem prestado muito atenção nessas características intrínsecas da mulher selvagem, que a gente vai falando ao longo dessa conversa, né? Porque ao longo dessa introdução ela fala sobre várias coisas nesse sentido. Eu achei isso muito bonito, essa associação com a natureza. O que vocês acham, né, de ser um livro tão conhecido, né? Muitas mulheres criam rodas de leitura sobre esse livro e algumas não conseguem nem levar até o final esse livro. Isso acontece muito, né? O que vocês pensam sobre isso, assim? Porque foi uma coisa que eu fiquei analisando, né? Você cria rodas de leitura de Mulheres que Correm com Lobos. Todo mundo que conhece, né, o livro, que é um livro bem conhecido, acha interessante, se empolga em começar a ler e estudar, e no meio do caminho muita gente desiste, né? Claro que vão trazendo outras informações. Falta tempo, falta isso, falta aquilo. Mas o que vocês acham? Você acha que é isso mesmo? Isso é uma reflexão, porque antes da gente tá falando da introdução, né? Mas o que vocês acham dessa desistência, principalmente das mulheres, que é um livro muito voltado para o feminino, né? O que vocês entendem dessa desistência desse tema? Eu acho que é um livro que toca em diversos pontos nossos que a gente não queria tocar, que é muito mais confortável não tocar. Diante de tudo que a gente diante de tudo que a gente aprende na vivência. Então tem muitos pontos que são levantados que tem certas características femininas que são vistas como perigosas, como inadequadas, como cruéis nessa nossa sociedade, e que são pontos que são levantados no livro com outro olhar, com um olhar muito mais com um outro viés, que será que realmente essas características que são vistas como cruéis, como agressivas, são de fato isso? Ou são como a gente foi direcionada para visualizar? Então, eu acho que, às vezes, toca em coisas que a gente nunca olhou antes
e aí dá uma repulsa, até uma dificuldadezinha de interpretar, de entender. Então eu acho que isso traz... É um dos elementos que traz a dificuldade. Eu fui na casa de uma amiga no fim de semana passado, amiga de infância, e ela tinha na estante dela esse livro. Eu olhei de cara e falei, nossa, que maneiro, que legal, amiga. Ela, amiga, eu não consegui nem passar da introdução. Então eu acho que fala muito nesse sentido. Eu mesma, eu entrei eu comprei o livro, na verdade eu ganhei o livro, comecei a ler super empolgada, seguindo exatamente esse padrão que você falou, Marta. Eu comecei a ler, parei, não consegui continuar, ficou lá jogado num canto. Aí entrei num grupo de conversa sobre o livro para ver se engatava. E eu parei, eu simplesmente não ia, assistia depois a uma leitura ou outra de uma história. E realmente, quando eu ouvia, quando eu acessava um trechinho do livro ou outro através desse estudo, tocava de um jeito que era mais fácil não tocar. Então eu acho que esse padrão fala muito disso. Agora, nessa última vez que a gente leu junto no grupo, foi a vez que eu mais engatei, mas eu me lembro que o início do grupo eu não participava tanto, depois eu engatei mais. Então eu acho que isso fala muito da nossa capacidade naquele momento de digerir algumas coisas, de entender algumas coisas. Mas eu acho que à medida que o tempo vai passando e que a gente vai se abrindo e vai aceitando mais receber algumas informações, isso vai se abrindo. Eu acho bem desafiador também, por isso concordo com a Paola. E eu acho assim... Eu também comecei, já tive um momento de fazer a leitura, interrompi, agora a gente voltou com o livro e voltamos do início, então traz outra perspectiva, parece que realmente a gente vai absorvendo umas porcentagens dos capítulos e quando volta você já está um pouco mais preparado, então eu acho que existe esse lugar de você estar um pouco mais madura para ir absorvendo e quando a gente não está tão preparado para... enxergar essas coisas, pode existir uma resistência e até aprofundando nessa ideia, né, o livro ele faz um convite muito amoroso, mas também muito profundo para olhar para situações que no nosso contexto social, enfim, né, a gente não é convidado a olhar e isso talvez possa gerar inicialmente um certo medo também. Um medo de desatar certos nós, um medo de reconfigurar relações, um medo de se olhar de uma forma diferente e repensar na vida de uma forma diferente. Então, eu acho que é isso, assim, nossa, eu comecei a ler o capítulo e fiquei extasiada, assim, meu Deus. Me vieram várias imagens, várias cenas, várias relações, então eu acho que mexe muito mesmo, sabe? E isso pode causar realmente não consigo lidar com isso agora, nesse momento. Porque ainda tem a minha rotina, a minha vida, tudo que eu construí com base em outros valores. Então, agora eu estou me nutrindo de uma forma diferente e isso pode acabar trazendo uma resistência, né? Para ir até o final, para mergulhar no livro. O título do livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, ele evoca um saber inconsciente que toda mulher traz. Né? Uhum. Então, ele é atrativo por isso. É como se ele provocasse mesmo, que em psicanálise é importante dentro do processo psicanalítico, a provocação, né? Porque a pessoa está num estado passivo, de vida, na maioria das vezes, ela está adormecida, acomodada com alguma coisa, aí várias coisas começam a acontecer na vida delas que vai causando desconforto, né? Que algumas pessoas chegam falando, eu tenho padrões de repetição na minha vida, eu não sei como lidar com isso. Então, é importante, né? Eu sempre falo isso assim, gente, isso é uma sessão de análise, isso não é uma conversa entre amigos, que algumas pessoas, de forma equivocada, falam que isso é terapêutico. Sim, é terapêutico, mas não é psicanálise, tá? Uhum.
Isso, conversar com amigos é terapêutico? É terapêutico, mas não é psicanálise. Né? Conversar, estar numa roda, fazer um hobby, né? Então, porque ele é provocativo. Esse livro é muito interessante porque ele tem essa pegada da provocação. Né? Ele vai te questionar, ele faz a pessoa pensar sobre a vida que ela está levando. Sim. E ela tem um apelo, ele tem um apelo interno, tanto que é muito chamativo, né? Mas, ao mesmo tempo, gera um conflito. Assim, tá, ok, eu identifiquei isso como algo meu, eu reconheço isso, mas onde é que isso vai acontecer na minha vida? Como é que vai ser isso? Então começa um conflito daquilo que eu fui condicionada a ser e por isso aceita socialmente, né? E daquilo que realmente é a sua essência, né? Como é que eu posso fazer essa mistura? Gente, no começo vai ser um caos, tá? Sim. Caos total. Vai abalar as estruturas. Né? A gente estava falando de Feng Shui da última vez, né? No nosso último, na nossa última conversa. E o Feng Shui, eu geralmente, quando a pessoa vem contratar um trabalho sobre isso, eu falo assim, olha, tudo bem, mas entenda que ele vai mexer com você de alguma forma. Por quê? Porque você está buscando equilíbrio em determinada área da tua vida. Significa que algo não está funcionando. Na hora que mexer para equilibrar, vai aparecer o problema, né? Vai aparecer, vai estourar um cano, né? Vai estourar a parte elétrica, alguma coisa vai acontecer para você mexer e mudar, porque é isso que você está buscando. Acho que as pessoas criam um pouco uma ilusão de que elas querem mudar algo na vida sem mexer com absolutamente nada. Gente, isso é impossível. Isso não tem como acontecer. Então é muito interessante, né? Eu acho que a gente começar a falar sobre isso, porque é um livro que atrai, tem um apelo, a voz interna, né? Chama, por isso clama a mulher selvagem que todas as mulheres possuem. Chama por isso, identifica, quer, mas na hora que começa a provocação que ela faz maravilhosamente bem dentro do livro, né? Porque ela é uma analista junguiana, né? Ela trabalha muito com a questão do inconsciente, dos arquétipos, é fantástico isso. Isso vai mexer. Ou a gente para e olha para isso com coragem, né? E reconhecendo, gente, eu quero ser uma pessoa melhor do que eu sou, né? É isso. Reconhecer isso, ou ela vai desistir. Ela vai dar um tempo. O livro vai ficar ali na estante, né? Como a amiga da Paola fez. Tá ali na estante, lindinho, ele existe, eu tô olhando para ele, ele olha para mim, mas eu ainda não tenho coragem de avançar nessas páginas. Né? Eu fico ali ainda tentando respirar fundo, fazer yoga, meditação, corrida, para poder um dia ter coragem de pegar esse livro e olhar para ele, de verdade, né? Eu achei muito bonito que ela fala exatamente que chamar a mulher de selvagem, chamar de mulher selvagem é como se usasse as palavras para obter uma abertura, uma passagem que seria uma passagem para o inconsciente. Então, só de ouvir mulher selvagem, é como se a gente se conectasse com a ancestralidade, assim, com o inconsciente ancestral. Eu achei muito bonito quando ela fala desse trecho. E uma outra parte do livro, da introdução, que tem muita conexão com essa questão do medo da desestruturação, é que ela fala que aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Então é como se a mulher nutrida e conectada com essa mulher selvagem não necessariamente precisasse ser aquela coisa escandalosa de ruptura total com a sua realidade, mas sim conexões conscientes e
pensadas mesmo, aí aqui, logo depois ela fala que implica em delimitar territórios, encontrar nossa matilha, encontrar nosso corpo, ocupar nosso corpo com segurança, orgulho independentemente dos dons e das limitações desse corpo, falar, agir em defesa própria. Então são atitudes de assumir o nosso eu de maneira íntegra e não necessariamente romper com tudo drasticamente, né? Isso eu acho que dá um aconchegozinho, um acalanto de que a gente pode seguir e pode ir se conectando sem esse medo de rupturas drásticas e bruscas. E uma coisa muito, assim, uma sensação que eu tive, né, relendo e lendo os capítulos, e principalmente a introdução, que eu acho muito forte, assim, hoje em dia, no contexto que a gente está socialmente falando, né, questionando o papel da mulher, o papel do homem, enfim, questionando os locais que a gente ocupa, eu sinto muito acolhimento e verdade nessas palavras dela, assim. É como se realmente, em alguns momentos, eu sinto meu espírito sendo tocado, minha alma sendo tocada, e eu me identifico. E quanto mais a gente conversa em grupo, eu vejo o quanto que isso é uma experiência coletiva. Cada um vai ter os personagens das suas histórias, pessoas diferentes, vivências diferentes, mas o sentimento envolvido, né, essa busca do estar mais livre, estar mais leve, estar mais amorosa consigo, ter relações mais íntegras e verdadeiras consigo e com os outros, é um sentimento compartilhado e é um sentimento antigo, porque as pesquisas dela, ela começou em 1960, se eu não me engano, e ela já traz esse sentimento que são de contos já muito antigos. Então, olha como esse sentimento já vem sendo contado, expressado, e as pessoas buscam entendimento já, as mulheres, né, mas assim, socialmente, buscam entendimento já há muitos anos, e hoje a gente tem a oportunidade, né, com todo esse movimento interno, de trazer isso em grupo mais uma vez e compartilhar e olhar também de uma forma amorosa, assim, esse sentimento coletivo, e né? Talvez uma busca interna e coletiva, né? É um movimento que você falou, né? Movimento interno e coletivo também. E coletivo. A gente, assim, às vezes vai passando por uns apertos que a gente se sente até um pouco isolado ou sozinha, mas quando a gente vê esse sentimento coletivo, tá todo mundo passando por uma dessas etapas, né? As pessoas que estão buscando, assim, esse conhecimento. E é um sentimento antigo, ou seja, é um movimento que ele é lento, né? Mas ele acontece e ele é presente. E é nosso, né? Existe um condicionamento aí e um equívoco, que isso foi, de uma certa forma, colocando bem entre aspas, feito de propósito, né? Para nos isolarmos e a mulher ser moldada àquilo que é de interesse, né? Assim, a gente sabe que vivemos numa sociedade patriarcal e quebrar essa estrutura demanda um esforço muito grande, porque o nosso condicionamento como mulheres é que essa estrutura patriarcal é certa, é a correta, né? O mundo concreto é esse que se apresenta à nossa frente e não está no invisível, né? E sim no concreto, né? Que algumas posturas, como demonstrar sentimento, é algo totalmente equivocado, que isso não é bom, não é saudável. E então, existe, né, essa crença muito forte que eu falei, né, do conflito que é gerado, né? Por exemplo, o selvagem que a Estés traz recorrente, né, e dessas mulheres rebeldes, é tido como algo que é fora do controle. Se é fora do controle, é algo extremamente negativo. O que é fora do controle? É algo que é impensável nesse nosso mundo de hoje. É perigoso, é totalmente arriscado. A pessoa vai enlouquecer. Ela está fora do controle. Né? E ela associa isso com os lobos, falando de ser voraz. E, na verdade, o que quer dizer selvagem é viver uma vida natural.
né? Hoje em dia está muito em moda falar, estamos vivendo uma vida mais natural. Mas o que é uma vida natural? Porque o que é natural para mim pode não ser para o outro, mas é algo que não é artificial, algo que não foi criado por uma mente consciente para modelar um comportamento, né? Para condicionar uma situação. Eu costumo dizer, né? Teve um momento na minha vida que eu atendi crianças assim. E é muito interessante porque criança é igual bichinho novinho, né? Que nem um cachorrinho, um gatinho. Eles são exatamente assim, né? Eles têm uma inteligência, como todo ser, né? Tem uma inteligência, você percebe pelo olhar a inteligência, né? Mas eles vão buscando o quê? Se você moldar aquele ser de forma num condicionamento, ele vai entrar nesse processo. E você vai perder muito da essência daquela alma, né? Que é o que é mais rico, né? O que nos faz aprender e reviver quem somos de verdade, né? Quando ela fala sobre isso, né? Que os estudos que ela teve com animais, que ela foi buscar esse comportamento, né? Ela fala que os coiotes, os lobos, os ursos são muito semelhantes ao comportamento da mulher, que é tida rebelde, né? Vocês, por exemplo, quer ver uma coisa totalmente equivocada? Quando se fala da mulher virgem. A mulher virgem, o que vocês entendem isso por mulher virgem? Ah, essa mulher é virgem. O que vocês entendem quando fala sobre isso? Que nunca teve relação sexual. Que nunca teve relação sexual. Também, Paola? Sim. É. Primeira coisa que vem na cabeça. A mulher virgem antigamente era a mulher que não precisava ser cuidada por um homem. Nossa. Ela era independente. Totalmente diferente. Vê as deusas virgens gregas. Quem são? Éstia, Atena, Ártemis. São deusas virgens. São deusas que não dependem do masculino para expor a sua vida, para viver experiências, para ter o seu saber. Então, olha como isso foi distorcido. Então, é isso que nós temos que começar a pensar. Quando você começa a ler esse livro e vai estudando os contos e entendendo os contos, isso vai gerando um conflito naquilo que foi condicionado, né? E daquilo que realmente é, da tua essência. Isso gera um conflito. Para essa essência vir à tona, ela tem que viver uma revolução interna muito grande. E algumas pessoas, de verdade, elas não conseguem fazer isso. Sim. Elas precisam de mais tempo, talvez. Ou que mais mulheres, dentro do nosso inconsciente coletivo, acorde essa força de uma maneira potente, que aí vai dar força, né, para as outras mulheres, porque a gente vive um processo sistêmico. Estamos conversando, né? E força até emocional e psíquica, no sentido de assim, pode vir que eu fiz o caminho e tá tudo bem. No seu tempo você vai conseguir, mas eu consegui fazer esse caminho e você vai conseguir também, né? No sentido material de fazer o processo, né? De estar ali com a outra ajudando. Tem uma parte do livro que ela fala na introdução que uma situação a marcou muito, que ela viu uma loba matar o filhote que estava mortalmente ferido. Ela viu essa cena e ela ficou muito impactada com isso. E é o que ela fala também, né? Que a morte venha aos que estão morrendo. Então, se você for analisar bem essa frase, né? O que é a morte? É uma transição. O que está morrendo, que é isso que eu vejo em muitas mulheres e homens também, porque temos que entender que essa alma feminina também habita o masculino, né? Então, é isso, a pessoa está ali, morrendo. Ela está morrendo por... Que morte é essa? A morte de algo que ela não está satisfeita, mas não sabe como fazer essa transição. Então, ela está num processo de morte. Então, o livro da Stacy, ela mata essa morte. Ela traz
essa força, essa potência. Assim, não fique ali como um filhote que está mortalmente ferido. Vamos matar logo isso. Vamos acabar logo com isso. E vamos deixar renascer com a Laloba, né? Vamos catar esses ossos e vamos fazer renascer. Então é muito interessante seria muito interessante, né, que todas consigam perceber que o processo de leitura desse livro é algo que é matar algo que está morrendo, que está mortalmente ferido. E ela fala, quando ela fala sobre essa observação da natureza e de ter aprendido com a loba matando o filhote, ela fala sobre compaixão. Sim. Então é um sentimento que a gente pode aprender com essa observação, que não necessariamente essa morte é a morte em si, tem que carregar com ela todo o tabu que está atrelado à morte. Então, não necessariamente as histórias têm que carregar o tabu que originalmente na nossa sociedade está atrelado àquilo. Morte então, é sinônimo de perda. Por isso que ela tem esse peso. Ninguém quer perder nada. Sim. Mas morte não é perda. É transformação. É ressurreição. Isso foi tão falado nas religiões, né? E parece que as pessoas ainda não entenderam o que significa de fato essa morte. Morte é ressurreição. É morrer por um momento em que está tendo muito sofrimento, esse ferimento de morte, né? Que nos faz sofrer profundamente, para ressurgir de uma forma plena, uma forma natural, como realmente deveríamos ser, que é a nossa essência mais pura, mais verdadeira. Mas que essência é essa? Vamos descobrir. Sim. E não precisa descobrir sozinho, podemos nos unir. Então, esse livro ele tem um simbolismo muito poderoso. Por isso que as mulheres, mesmo não conseguindo ler o livro inteiro, a maioria mantém na sua estante. Sim. Está ali. Em algum momento eu vou conseguir segurá-lo, abrir suas páginas e compartilhar com outras mulheres esse processo. Ou até ler em partes ou absorver partes. Então, assim, os contos... Os contos a gente consegue... ele é bem separadinho, o livro é bem separadinho e a gente consegue acessar um conto ou outro de maneira independente e às vezes se abrir também para não necessariamente ler o livro inteiro do início ao fim pode ajudar a gente a ter esse contato também. Então, pegar um conto que chamou atenção e olhar para ele também pode ser o conto caminho, provavelmente está trazendo algo que você está vivendo na sua vida naquele momento, né? É algo que realmente traz. Um dos contos que eu mais gosto é do Patinho Feio, porque eu muitas vezes me identifiquei com esse conto, né? Com essa estrutura do conto. Então, quando eu olho para esse conto, quando eu leio, né, eu fico, caramba, eu vivi isso, vivo ainda em alguns momentos, e que legal, né? Que bom, que é um processo que tem um objetivo. Não é que você está solta, sozinha, porque você é o patinho feio, que não tem uma família, ninguém te reconhece. Ao contrário, né? É algo muito superior. Quando ela faz essa comparação dos lobos selvagens com a mulher selvagem, né? Ela cita as características psíquicas. Então, ela fala da percepção aguçada, do espírito brincalhão, de uma elevada capacidade para devoção, de ser gregária, de ser curiosa, dotada de grande resistência e força, intuição, de ser intuitiva, da preocupação com seus filhotes, seu parceiro, a sua matilha, que ela pode tem adaptação e circunstâncias em constante mutação, né? Ela vai se adaptando às situações.
e tem uma determinação feroz e extrema coragem. Então é legal esse checklist, né? Porque você começa a pensar assim, onde é que eu estou deixando isso aflorar em mim? Ou aonde é que eu reprimi isso? Eu reprimi minha coragem sendo medrosa, ficando escondida, ficando calada, né? Eu deixei de ser curiosa, eu já fico passiva, eu já não tenho interesse nas situações, ou eu sofro quando tem uma mudança muito grande na minha vida, eu fico apegada às coisas e não transformo. Então, isso já são sinais de que a sua mulher selvagem está muito adormecida. E eu acho legal porque essa forma que ela traz, assim, olha, o processo de acordar, né, de despertar essa mulher, vai trazer essa força, a sua intuição, conexão, autenticidade. E eu acho que também traz uma certa leveza, né, para o processo. Porque, assim, é um processo, como você falou no início, é caótico nesse sentido de desestruturar, né? De fazer a obra interna e quebrar tudo para trazer algo novo. Mas quando você pensa assim, nossa, mas eu vou me encontrar num lugar melhor, que é um lugar que eu busco. Então, é como se você também começasse a abrir o mental e o emocional para fluir um pouco mais no processo, né? Então, ela falar como que a mulher se expressa, a mulher selvagem, eu achei muito generoso e muito bonito também nesse sentido de estímulo, né? De você falar, pode vir, porque vai ser um processo que você vai se sentir muito melhor consigo mesmo, assim. Achei isso muito legal. Até porque tem uma outra parte que ela fala que sem esse conhecimento de alma, é como se parte dos seus dias fossem passando num tédio. Então, essa desconexão, essa paralisação faz com que a pessoa entre em padrões de pensamento ilusório. E aí ela fala de vários sintomas de desconexão, sensação de aridez, fadiga, fragilidade, uma sensação de que ela está sendo calada à força, desestimulada, reprimida. Então, muitas vezes essa desconexão faz com que a gente tenha essas sensações e a gente não sabe o porquê. E às vezes a gente observa uma mulher muito livre e muito espontânea e dona de si e tenta entender o porquê de não estar, não ser tão livre assim. E às vezes a resposta está nessa desconexão. Sim. Nessa insegurança de ser quem é, de ser, nessa insegurança de ser. E o livro ajuda muito nesse despertar de pouquinho a pouquinho, num aspectozinho aqui, num outro aspectozinho ali, e buscando ajuda aí buscando essa quase que libertação. Num vocabulário psicanalítico, né, nós temos o id e o superego e o ego para administrar esses dois aí, né? Essa mulher selvagem, ela habita o id, ou o self, né, como a psicanálise junguiana, né? Mas o id, a psicanálise freudiana, né? Então, importante ter esse entendimento, né? No Jung traz o inconsciente psicóide, que é a camada mais profunda do inconsciente, que a consciência ela não tem acesso a esse inconsciente psicóide e que tem características comuns ao mundo orgânico. Sabe a psicossomática, né? De você, que a Renata estava falando sobre a questão de que tipo de doença pode causar, né, essa repressão dessa mulher selvagem no feminino. Tem a ver exatamente com isso, essa desconexão. Nós não acessamos esse inconsciente psicóide. A consciência ela não acessa porque nós fomos caladas, né? O superego ele fala, não entra nesse lugar, esse lugar é perigoso, esse lugar vai te deixar
Vai romper uma relação de tanto Você não tempo. será aceita se você acessar esse inconsciente. Isso é o superego. Superego, que é cultural, né? Então ele fala assim, isso é errado, né? Nós somos condicionadas, né, a ser mulheres, tem que ser infantilizada e tratadas como propriedades, porque aí ela precisa de quê? De proteção, né? Então esse é um condicionamento, esse é o superego falando. Culturalmente, a mulher tem que ser protegida porque ela é frágil, né? E a mulher acredita nisso e muitas valorizam isso, né? Elas valorizam, elas querem um protetor, né? Elas querem alguém que cuide delas. Então, assim, ela é infantilizada, ela não cresce nunca, ela não é capaz de cuidar de si mesma. Por que não? A mulher selvagem é o id. Ela habita o id, ela está neste local que o superego fala não entre. O ego, na linguagem freudiana, ele vai administrar, né, o que é o processo da psicanálise, né? É o ego bem estruturado, bem equilibrado, saber administrar esses dois, porque nós precisamos viver em sociedade, mas não podemos calar quem somos, né? Então, um ego bem estruturado, ele vai administrar bem esses dois, o superego e o id, tá? Mas a maioria das pessoas vivem muito presas ao superego, com as suas rigidez, com necessidade de controle ao extremo, né? Ela não pode expressar quem ela é, senão ela vai ser rejeitada, ela vai ser maltratada, ela será torturada, ela será abandonada, né? Se ela não for exatamente aquilo que se exige dela, né? Entre aspas. Uhum. Que é culturalmente, normalmente estabelecido. O id é todo o teu inconsciente que está ali guardadinho, que de alguma forma foi reprimido por alguma necessidade, que a gente vai poder falar sobre isso mais profundamente, mas é só para entender que essa mulher selvagem, ela habita esse local. E dentro da psicanálise junguiana, é o inconsciente psicóide que habita, tá? E o ego, ele faz a administração entre o nosso inconsciente e o que culturalmente é esperado e a gente fica... Não, o ego não faz. Ele, na maioria das vezes, por isso os processos neuróticos, né? Ele tenta administrar esses dois, né? Ele tenta fazer isso. Quando você não consegue fazer isso de uma forma... A gente está falando de psicanálise freudiana, tá? Quando você não consegue fazer isso de uma forma harmônica e saudável, você vai buscar análise para poder saber administrar, que é muito complexo você fazer isso sozinho por causa do superego, tá? É o superego que vai fragmentar. Ele que vai fazer você se sentir culpada, responsável, querendo controlar tudo. Ele não pode perder o controle. A gente olha para a nossa sociedade, como o superego é potente nesse aspecto, né? Mas o que... Agora, voltando, que Stacey, ela é uma analista junguiana. Então, dentro dessa leitura, está dentro do inconsciente psicóide, né? Que é onde habita essa mulher selvagem que o consciente não acessa. Ele não tem comunicação com esses conteúdos. Mas aí como é que esse conteúdo vai se manifestar para você poder olhar para ele? Pela somatização. Ah, tá. Somatização que normalmente é no corpo, né? No corpo. Que pode ser provocado, lembra da história da provocação? Pelos contos. Pelos contos. Você escuta uma história, aquilo te bate estranho, você pode ficar mal. Ai, tô me sentindo esquisita. Você não sabe exatamente de onde vem essa esquisitice, mas com certeza, se você parar e se escutar, você vai perceber que foi uma fala dentro de um conto, de um filme, de alguém narrando uma história. Quantas vezes, né? A maneira como ela traz, a maneira como ela provoca é pelos contos. É pelos contos. Que a arte, ela é maravilhosa, né? Ela é visceral. Ela não tem essa estrutura condicionada. Ela
ultrapassa esses limites, né? Por isso que ela é tão importante na nossa sociedade. Ela é fundamental, né? É um processo, a arte-terapia fala disso, né? Um processo de acesso à cura, que muitas pessoas falam, para mim fazer tal trabalho artístico, manual, tocar uma música, é terapêutico. É terapêutico, sim, é terapêutico. Mas você precisa de entender a linguagem do inconsciente para você fazer essa transformação. Senão a gente fica equilibrando, né, assim, equilibrando as emoções, mas daqui a pouco já tem outra provocação que desequilibra de novo. Então, quando a gente consegue fazer a análise, né, da nossa estrutura, e esse livro ele traz muitos elementos para enriquecer nossa emoção, nossos vocabulários até, né? Sim. Para a gente entender, abrir nosso mapa de entendimento, nosso mapa de vida, ele traz muita essa riqueza e muita coragem para a gente olhar para isso. Tem até uma parte que ela traz essa mensagem, assim, ela fala que o material contido nesse livro foi selecionado para dar para a gente essa coragem, fortificar a gente, independente da história que cada um traz, de cada experiência que cada uma tem, né, e teve, que a natureza selvagem não exige nenhum pré-requisito, ela existe dentro da gente e é com esse olhar e com esse esforço que a gente vai conseguir transformar isso na gente. Eu achei isso muito bonito. Assim. Sim, é lindo. Por exemplo, falando das crianças, né, eu dei uma coleção para minha neta de animaizinhos expressando algum tipo de sentimento, né? Então tem o animalzinho X que vai falar do medo, o outro que vai falar da inveja, o outro que vai se sentir rejeitado. E a minha neta, ela fixou tem vários, são lindos, são fofos os contos, mas ela queria sempre estar com o livrinho da raiva, que é a do hipopótamo, que fica zangado, que tem raiva. E raiva, nós sabemos que é o nosso sentimento mais primitivo, né? Como você manifesta. Então, você olha como é a potência do inconsciente, né? É muito potente. Porque ela vai sempre nesse. Eu quero o livrinho do hipopótamo, quero o livrinho do hipopótamo. Por quê? Porque ele está falando de raiva, é a narrativa, que está fazendo o quê? Ressonância com aquilo que ela está vivendo internamente. Então, quando os pais têm conhecimento disso, eles podem explorar mais, estimular, falar dessa raiva, botar para fora essa raiva. Claro que a criança não tem uma elaboração, imagina uma criança de 2 anos não vai ter essa elaboração, essa maturidade de falar, mas através das brincadeiras, né? No desenho. Isso tudo é muito rico. E quanto mais você entende, imagina, desde pequena você já vai estimulando isso numa criança, ela vai ser um adulto muito mais bem resolvido, não é verdade? Com certeza. Muito. Porque ela pode expressar o sentimento que ela tem. O que acontece muitas vezes é que nós fomos condicionados a não expressar. Porque isso reprimir. é feio. Reprimir, né? Isso aí, reprimir. E jogar mais para fundo lá do inconsciente, tornar menos acessível. E aí, quando vem, a gente não sabe nem como acessar. Não, isso é uma grande bola de neve, né? Porque, assim, o sentimento, ele existe. A gente não lidar com ele não vai fazer com que ele não exista mais. Então, você vai criando pequenos nós emocionais que, né, muitas vezes são traumas mesmo, né? Que a gente fica congelado naquele momento ali e que vai aparecendo nas áreas da nossa vida com o passar do tempo. E profissional, né, relação íntima, relação de amizade, relação consigo mesmo, com a nossa saúde, com o nosso dinheiro. Então, a gente vai tendo esses bloqueios emocionais em nós, que é uma sensação, muitas vezes, de 2 anos de idade, da raiva, que não pôde ser expressada porque é feio ter raiva. Mas é feio porque esse é um sentimento genuíno e meu, né? Preciso aprender a lidar com isso, gente. Lidar, a olhar com a Tô sentindo com a coragem, raiva, né? eu não posso falar, então o que vai acontecer comigo? Eu vou jogar pro meu corpo. Se eu não posso expressar, eu vou jogar pro meu corpo. E eu vou ficar doente. Né? Então, vai ao médico? Sim, vai ao médico, toma remédio, faz cirurgia e tudo, mas o que gerou foi resolvido? Não, vai acontecer de novo.
Porque a psique, ela é potente. Quer ver quem habita o inconsciente psicóide? Os arquétipos. Tá tão em moda hoje em dia, todo mundo fala de arquétipo, né? Virou uma moda. Então, mas o que é o arquétipo de fato? Né? O que ele traz? Ele está nesse local, nesse inconsciente psicótico. E ele tem o quê? É um padrão universal de experiências. Então, ali, é como se fosse um grande arquivo que vai fazer uma ponte entre esses dois mundos. O mundo da psique e o mundo material. Então, como é que a gente vai lidar com isso de uma forma irresponsável? O que eu estou acordando no meu inconsciente? Eu vou fazer agora o arquétipo da mulher fatal. O que isso está trazendo do teu inconsciente? Que tipo de crença ancestral você traz em relação a essa mulher? E você sabe lidar com isso? Não, tem ferramentas para lidar com isso? Uma mulher fatal, dentro da nossa história cultural, ela geralmente sofre algum tipo de punição. Quando você acorda esta mulher, sem você entender de fato que arquétipo é esse e como ele está trazendo isso para a tua vida, você pode acabar trazendo punição para você. E você nem está entendendo por quê. Entende a profundidade disso? Sim. Tem que entender o contexto. Gente, que está sendo inconsciente invocado, é algo muito sério. Você tem que saber ler o inconsciente. O inconsciente ele é muito potente. É ele que manda. Não se iludam. Quem manda é o inconsciente. Eu acho que o livro traz um acordar desse inconsciente bem de pouquinho a pouquinho, de uma maneira palatável, e explicando, porque ela explica muito bem o que está por trás dos contos depois para a gente ir assimilando, entendendo de uma maneira amorosa e tranquila. Apesar de às vezes parecer que não é tão tranquilo assim. Mas é que tá, a mulher selvagem ela é um instrumento regulador disso tudo. É isso que as pessoas ainda não entenderam, as mulheres principalmente. Sem ela, as mulheres perdem a segurança. Elas se tornam frágeis. Entendeu? Sim. E não é frágil de algo bom, porque é bom ter a fragilidade. É frágil de algo que vai se quebrar, que vai estilhaçar. E vulnerável, né? Muita vulnerabilidade. Ela precisa do apoio da sua alma. E essa alma é esta mulher selvagem. Né? É isso que a Estés ela tenta trazer. Tem uma parte do livro aqui que eu acho muito legal, da introdução, que eu vou até ler aqui. Ó. Quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique? Sentir, pensar ou agir segundo qualquer um dos seguintes exemplos representa ter um relacionamento em parte prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Usando-se apenas a linguagem das mulheres, trata-se de sensação de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, de estar amordaçada, calada à força, desestimulada, sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver um desacordo com seus próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses, isolar-se de sua própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo,
no trabalho ou na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Recear aventurar-se ou revelar-se. Temer procurar um mentor, mãe, pai. Temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita. Temer iniciar uma viagem. Recear gostar de alguém ou dos outros. Ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, curvar-se diante da atrocidade, perder a energia diante de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade, ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náusea, aflição, acidez, de sentir-se partida ao meio, estrangulada, conciliadora e gentil com extrema facilidade, de ter sentimentos de vingança, ter medo de parar, ter medo de agir, contar até 3 repetidamente, sem conseguir começar, ter complexo de superioridade, ambivalência e, no entanto, não fosse por isso, ser plenamente capaz, em perfeito funcionamento. Essas rupturas são uma doença, não de uma era nem de um século, mas transformam-se em epidemia a qualquer hora, em qualquer lugar, onde as mulheres se vejam aprisionadas, sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha. Nossa, é incrível. Só de ouvir de novo já... Arrepia. Sim, mexe muito. Esse livro é muito maravilhoso, gente. Eu acho que a gente pode seguir para finalização. Acho que esse livro, acho que a gente pode concluir que esse livro é uma ferramenta incrível, uma ferramenta gentil da gente se reconectar, que ajuda a gente a se reconectar e a entender os caminhos por onde acessar essa mulher selvagem que vive no nosso inconsciente e trazer ela trazer ela para viver com a gente com mais frequência, para que a gente possa encarar o mundo de uma maneira mais saudável. É perfeito, eu acho que é um convite muito incrível e a gente vai revisitar esses lugares que o livro traz e convida, assim, muitas vezes, né? Eu acho que é uma caminhada longa, bonita e que traz muito mais sentido, assim, e verdade pra gente. A gente quer convidar vocês, então, para o próximo capítulo, que é o primeiro, né? La Loba. Vamos nessa jornada.